Bom dia, meus gloriosos. E aí, vocês estão bem? Na última aula, nós estudamos sobre o pensamento do francês René Descartes. Vocês lembram? Até nós estudamos a pronúncia dele. Alguns chamaram de Descartes. Eu falei, se chamar René Descartes de Descartes, eu descarto você, viu? Tô brincando. Hoje nós vamos estudar um outro pensador, um holandês, chamado Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, ele nasce na Holanda, ele é holandês, filho de comerciantes holandeses. O pai dele queria que ele fosse também comerciante, mexesse com comércio e nos negócios da família. Só que, movido pelo aquele sentimento maravilhoso que é estudar filosofia, vocês sabem que é a melhor disciplina do mundo, ele terminou adentrando e pesquisando filosofia. E na época, vocês lembram, ele viveu em um período em que a Europa estava dominada por uma corrente filosófica conhecida como racionalismo, que era a mesma corrente que nós vimos que o Descartes participou. O Spinoza também era racionalista. Nós teremos depois o Gottfried Wilhelm Leibniz, que nós vamos ver o próximo. E aí vai terminar depois com Kant, com Hegel, depois. E ele terminou adentrando dentro da filosofia, chegando na filosofia. Só que como a família dele era formada por judeus, ele sofreu muita perseguição na Holanda. E aí ele se refugia em Portugal. É tanto que em Portugal ele é conhecido como Bento de Spinoza e não Baruch de Spinoza. Ok? Mas quem foi ele? Eu peguei aqui uma foto dele no Facebook dele, certo? Ele é esse senhor aí branco, parece que não toma sol há muitos anos. Tem um cabelo de metaleiro, de rock and roll. Tá precisando passar um gelzinho, né, para descer. Mas esse era o Baruch de Spinoza. É uma das representações em pintura. Isso não é uma foto, tá, gente? Lembre-se que nessa época não existia a câmera fotográfica. As pessoas eram representadas por pinturas. Então eu não sei quem foi que representou ele por pintura, mas aí está a imagem direto do Facebook do Spinoza, tá? O Spinoza. Um dos principais conceitos dele é o conceito de substância. Vocês lembram que quando nós estudamos Descartes, nós vimos que a substância de Descartes se divide em três. Vocês lembram? Substância pensante, substância extensa e substância divina. Vocês lembram? O conceito em Descartes era dividido em três. Então a substância era trina. Substância pensante, que é aquela substância que me leva ao cogito, à abstração da existência humana. Você tem a substância extensa, que é a substância que forma os corpos, ou seja, quando você você toca seu corpo ou toca qualquer coisa, como esse lindo grampeador, tá vendo aí? Esse lindo grampeador, ele tem substância extensa. Ele não tem substância pensante, porque ele não pensa. Pelo menos, eu acho que ele não pensa, né? Né, grampeador? Você não pensa não, né? Acho que não. Seu cachorrinho também não pensa, então ele tem substância extensa, certo? E a última substância trazida por Descartes foi a substância divina, que é a substância de onde vêm as outras substâncias, certo? Nesse sentido, Spinoza também trabalhou com a questão de substância. Só que a substância para Spinoza era um pouco diferente. Ele dizia o seguinte, que algo só pode ser chamado de substância se ele puder existir por si mesmo, independente de qualquer coisa. Professor, eu estou viajando, não entendi. O que é dizer que uma substância só pode ser assim chamada se ela existir por si mesma? Ela não pode depender de outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui esse porta-lápis, tá vendo? Esse porta-lápis, ele não é considerado substância no pensamento de Spinoza. Por quê? Porque a sua existência não depende de si mesmo. Alguém precisou confeccionar isso aqui para que ele existisse. Então, logo, esse elemento, esse ente aqui, ele não é considerado uma substância. Por quê? Porque ele não existe por si mesmo. Ok? Até aqui, beleza? Então, tudo que existe no mundo, seja a natureza, seja o universo, seja os indivíduos, dependem de outra coisa para existir. Ah, professor, mas o universo é eterno. Bem, alguns dizem isso, mas muitos filósofos que não, que o universo ele teve um início, então se ele teve início, ele dependeu de alguém e alguma causa. Então,
Para Spinoza, o universo também não é uma substância. Por quê? Porque o universo dependeu de algo que o criasse. Então, tudo que existe para Spinoza não era substância em si. Por quê? Porque ele pedia outra coisa. Então, para Spinoza, só há uma substância que não depende de nenhuma outra. Que substância é essa? Deus. Então, a única substância que existe sem depender de nada é Deus. Então, Deus é a substância que existe por si mesma. Ele não precisa de algo que lhe dê motivo de existência. Logo, Deus é a única substância que existe. Até aqui, beleza? Beleza? Qualquer coisa você volta um pouquinho, rebobina aí a fita. Vocês não são dessa época, né? Vocês são muito novinhos, mas quem é mais velhinho lembra da fita cassete que você tem que rebobinar, beleza? Vamos para o próximo quadro. Então, se Deus é a única substância que existe, o que são as coisas que eu vejo e eu toco, professor? Eu toco nas coisas. Então, se Deus é uma substância que existe, como é que eu vejo essas coisas que eu toco? De onde vem isso? Gente, para ilustrar essa questão, você tem que ter em mente duas coisas. Que no pensamento de Spinoza, ele traz uma teoria chamada de Deus Sive Natura, ou Deus Sive Natura. O que é isso? Deus é a natureza. Deus é a natureza. Então, se Deus é a única substância que existe e fora dele não há nenhuma outra substância, então tudo que eu toco é a substância de Deus. É como se Deus desse a sua substância para o mundo. Para ilustrar o que eu estou querendo dizer, vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem que está nesse slide é um hotel na Suécia que é todo inteiramente feito de gelo. O sofá, a cama, tudo. Professor, a televisão é de gelo? Não, né? Televisão. Mas os móveis, as paredes, as pilastras, tudo é feito de gelo. O que eu estou querendo dizer? Que esse hotel, se nós fôssemos levar para o lado do Spinoza, seria como se tudo que existisse fosse parte do Deus. É como se, por exemplo, se Deus fosse de gelo e tu outras coisas de gelo. Certo? E para entender esse mundo, Spinoza ele traz uma ordem, chamada ordem geométrica. E o que é essa ordem geométrica? Olha, Spinoza ele era muito ligado à matemática também, assim como Descartes. E Spinoza ele acreditava, junto com Descartes mais do que ele, na verdade, mas Spinoza também pensava assim, que só há um conhecimento que pode levar a verdade correta, aquilo que não pode ser questionado, que é a matemática. Então, pensem comigo. Se Deus é a única substância que existe e Spinoza diz que ele é perfeito, inerrável e imensurável, ou seja, ele é perfeito, você não encontra nenhum defeito nele. Ele é inerrável, ou seja, ele não comete erros. E ele é imensurável, ele não pode ser medido. Então, imaginem, colegas, algo com essas características. Existe no mundo algo assim? Não. Você não observa em nenhum canto algo perfeito, que não erra e que não pode ser medido. Ah, professor, mas o universo não pode ser medido. Bem, mas pode ser pelo menos mensurado de alguma forma. Você pode mais ou menos pensar o tamanho dele. Mas Deus é um conceito que você não tem como fazer isso. Vou passar aqui o carro. O carro passou na hora da aula, tá vendo? Só fala de respeito, né? Voltando. Então, se Deus é perfeito, inerrável e imensurável, então tudo que existe vem dele. Então, se tudo que existe vem de Deus e Deus é perfeito, não erra e não pode ser medido, logo, tudo que vem dele também não é. E tudo isso forma para Descartes um sentido racional. Então, o mundo ele só pode ser conhecido pela razão. Por isso que muitos historiadores da filosofia falam que o Descartes ele era um racionalista radical. Por quê, professor? Porque para Descartes, tudo que existe no mundo tem que ser medido. Tudo tem que ser compreendido pela razão. Nada pode escapar da razão. Então, se tudo tem que ser medido pela razão e nada pode escapar dela, então, para Descartes, a razão tem que ser levada até a última instância. Por isso que ele é conhecido como um
um racionalista radical, ok? E para terminar, nós temos aí uma atividade na qual vocês vão comparar o conceito de substância em Spinoza e Descartes, beleza? Qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp, manda um e-mail e até a próxima aula, ok? Show!